Nossa, mano. Estamos aqui em mais um episódio do Podes Crer, Estúdio Podes Crer, e estamos com uma convidada que eu já tô aqui ligada no 220 por causa dela. Então já fique ligado, ao vivo pelo Podes Crer do Estúdio Podes Crer e ao vivo pelo Instagram Manancial Podcast. Eu já quero apresentar aqui a Nájila Alves. Sim. E que quando você já olha pra ela, você fica olhando essa carinha angelical, essa carinha, você não tem noção do poder, da potência que essa mulher que é empresária, que diz que é uma mentora de negócios. Então já vou falar o seguinte, fala quem é Nájila Alves, essa mentora de negócios. Olha, eu costumo dizer pra galera que é muito além, né? A Nájila, quem é a Nájila hoje? Primeiro, filha do rei, serva, vim pra servir e cumprir uma grande missão nessa terra. E aonde Deus me colocou foi trazer e extrair das pessoas a melhor versão de si dentro de negócios, empresas. Eu acredito que todos nós nascemos para viver o extraordinário. E todo mundo que vive diferente disso merece, deve e tem que ser tratado. Para viver, de fato, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para a gente acessar. Então, a Nájila Mentora hoje é a Nájila que dá um leque de oportunidade de abrir os olhos das pessoas, porque eu vim de uma família, de um local de improdabilidade, né? De pessoas, tipo assim, era improvável viver o que eu vivo hoje. Então, hoje a Nájila Mentora é uma pessoa que foi escolhida para ajudar pessoas a viver de propósito, viver além do natural, viver realmente o inexplicável. Seja no seu negócio, seja na sua carreira, seja no seu pessoal, afinal, qualquer empresa começa num CPF. Que maravilhoso. Bom, pela entrada já deu pra sentir. A gente estava conversando um pouco, você me diz, você nascido e criado no Maranhão, vem para o Rio de Janeiro, mora na Baixada Fluminense, e aí eu prestei muita atenção que o ambiente ou pessoas, mentalidades não pararam a tua mentalidade. Você já tinha um pensamento à frente, e muito nova, porque você é uma mulher muito nova. Aqui você caracteriza isso? De onde vem isso? Já é uma missão? Segundo, você já entendia lá atrás que você estava fora da caixa, pensava diferente? Desde sempre eu via que eu era diferente de todos, no sentido de pensar e acreditar em coisas diferentes. Sempre que eu sentava para conversar com uma amiguinha de escola, por exemplo, não combinava. A amiguinha da escola queria brincar de uma coisa e eu queria estudar. Era diferente. Ninguém da minha escola queria estudar. E eu queria sempre estudar. Eu sou apaixonada por estudar. Eu amo conhecimento. Então, pra mim, é como... Quanto mais você sabe, nada você sabe, né? Então, quanto mais eu sei, nada sei. Então, desde criança, eu via que era diferente isso em mim. Porque as minhas colegas era normal, eu detestava, não gostava. Não que nota numa escola seja uma métrica ou vai te dizer quem você é. Mas eu sempre fui uma aluna de 9 para cima, né? No sentido de buscar conhecimento. E no dia que eu tirava menos, eu não era aquela aluna disciplinadona de estudar na escola, não. Era aquilo, eu vou fazer e vou ter um resultado bom. Até porque na minha fase de infância, eu tive uma infância muito desafiadora, muito difícil, né? Então, não tinha grandes recursos. E eu depois que minha mãe veio embora pro Rio de Janeiro, que eu sou do Maranhão, não tinha recurso. A minha mãe veio pro Rio de Janeiro para realmente construir esse recurso. Então, lá, depois que minha mãe foi embora, eu aprontava todas. Então, o que eu queria? Aprontava, fazer bagunça na escola, aprontava todas. Mas na hora de estudar, os professores não tinham como me reprovar ou não passar de ano. Fui aquela aluna que nunca fiquei reprovada. Em série nenhuma, né? Porque era um foco e eu entendia a importância. E a minha avó falava sempre assim: minha filha, conhecimento ninguém te tira. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Então eu carrego isso desde sempre, porque ela sempre falou que o que mudaria a nossa história eram os estudos, conhecimento. Que isso, ela é poderosa. Ó, eu quero só confirmar aqui, ao vivo, por qual Instagram, galera? Porque a mulherada precisa ouvir. Homens e mulheres precisam te ouvir. Mas eu quero muito que a mulherada te ouça e quero pedir mais um pouquinho. Pode me mandar esse link aí? Eu tenho uma galera que eu preciso que te... A mulher tá falando aqui, eu tô assim, ó. Eu tô passada com a fala. Com a tua fala muito posicionada. Sim. Muito. Por exemplo, lá atrás você já tinha. Porque muitas das vezes a gente sai fazendo porque já parece que é como se você tivesse com um DNA daquele objetivo, foco, eu quero chegar. Sim. Mas você já entendia que você era diferenciada? Sim, eu vou explicar o que aconteceu na minha infância. A minha avó, ela trabalhou na mesma casa de família há 30 anos.
E a gente vivia duas realidades. Uma semana eu tava rica e uma semana eu tava pobre. Como assim, Nájila? Uma família de classe social alta e eu ia trabalhar com a minha avó, eu não queria voltar pra casa. Tinha biscoito, tinha casa, tinha banheiro bonito, tinha cama arrumada, tinha restaurante, tinha passeio e eu voltava pra casa da minha avó na periferia. Imagina aquelas casinhas em cima de palafita, de mangue, de água, e você tava no, tipo, Barra da Tijuca, vamos comparar hoje? Sim. Aqui, agora você vê totalmente antagônico. Sim. E eu falava, cara, por que eles têm essa vida e por que eu não tenho essa vida? E entendendo isso, eu conheci os dois lados da vida, que haveria que ter feito alguma coisa para conquistar aquilo que eles tinham, né? Então, eu fui ensinada pela família que minha avó trabalhava, que eles nem sabem disso, que algum dia eu ainda vou ter a oportunidade de sentar com eles e conversar, né, de trazer, que foi através deles que eu entendi que existiam dois lados. Sim. Um lado da prosperidade e um lado da escassez. E eu entendi que, através da oportunidade que eles me davam de um final de semana que parecia ser bobo, porque eles me levavam para brincar com a filha deles, que era só uma companhia que eles queriam ali. E eu era tratada como filha deles, sim, né? Sim. Eu ia a restaurantes caros, lugares caros. Ela comprava presente para a filha, comprava para mim também. Então, eu não queria voltar para casa. Eu queria ficar ali. E a minha avó trabalhou, até hoje tem contato com essa família, sou grata pela vida deles, né? E a minha avó trabalhou até os últimos que ela conseguiu, porque já é bem idosa, tem quase 75 anos, e terminou de trabalhar tem mais ou menos uns 2 anos, que a família é raçuda mesmo, mulheres que saem pra vencer. Então, tal que minha mãe veio morar no Rio de Janeiro com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém e nada, só veio trabalhar para conquistar uma coisa melhor. Então, eu consegui entender que existiam dois lados. E entendendo esses dois lados, eu percebi entender o que eu tinha que fazer para conquistar o outro lado. Uma realidade eu já tinha, que era algo improvável de viver, que era viver aquela vida. Mas entendendo, a minha avó é muito inteligente, e sempre foi. E a minha avó tem aquele estilo chiquérrima, que eu falo que ela é chique, né? E ela sempre falou em estudar. Eu bato na tecla de novo, no conhecimento. O conhecimento é como se fosse uma chave. Sim. Cada vez que você tem um conhecimento, você abre uma porta diferente. E você estuda e você abre outra porta. Então, por isso, toda vez que você acredita que você já sabe algo, você está na pura ignorância, que você não sabe. Eu posso estudar e posso aprender com uma pessoa uma coisa que eu não tive acesso em um curso, em um treinamento caríssimo, né? Então, eu estou sempre apta a entender, a ouvir, a escutar as pessoas para entender o que eu posso aprender naquele momento. Eu tô aqui, eu tô entendendo o que eu tenho que aprender aqui. Eu tô andando na rua, o que eu tenho que aprender. Então, eu nunca vou à toa. Com todos os lugares que eu vou, a presença, os ambientes que eu frequento, eu busco extrair aprendizado. Então, desde novinha, sempre foi assim. Na escola, assim, é outra coisa. Eu não faço nada para não ser nota 10. Eu não faço para dar errado. Como assim? Nájila, você é arrogante. Não é arrogância. É porque a partir do momento que você faz algo para tirar nota 7, 6, 8, você já está se permitindo a falhar naquilo. Então, eu falo assim, olha, eu faço para tirar 10. Então, se você me der uma missão, eu vou fazer ela para tirar nota 10. Eu não vou entrar naquela missão para sair errado ou para que não dê certo. Até se der errado, vai ser aprendizado para não fazer mais errado e fazer dar certo. Entendeu? Então, sempre foi assim. Que aula! Nós estamos tendo uma mentoria aqui, né? A grande verdade é essa. Tive que mandar aqui pra galera assistir. Ai, que bom! Mas você falou algo que eu fiquei pensando aqui. você já via ali que existem dois lados. Você Sim. já via lá muito pequeno. E o que eu achei mais interessante é que você escolheu que lado você queria estar. Verdade. Eu poderia ter ficado no lado A ou no lado B. Quando eu vim falando com o Caio, né? Que eu tô pra se mudar, de estado mesmo, porque eu sou assim. Eu vejo que o que gera a zona de conforto? É estar favorável para você. Tá muito bem, eu já faturo muito bem, eu já tenho condição de vida, já tenho o que eu quero, da maneira que eu queria, mas eu quero mais. E eu sei que eu posso acessar mais, e tá tudo bem querer acessar mais, mas o preço que eu tenho que pagar para acessar isso, né? Então, eu vim conversando com o Caio e falei assim, cara, eu tenho que aumentar meus boletos. Tá pouco. Em que sentido? Nossa, você tá doida? Aumentar o boleto? Sim, eu já tenho... Há 3 anos eu moro, né, em um local que eu já pago uma faixa etária de aluguel, de condomínio, vivo bem. Eu falo assim, cara, tem que aumentar mais um pouquinho esse negócio. Pra porque desafiar já tá mais. Exatamente. Então, eu coloco mais desafio, coloco mais lenha na fogueira. Se eu tenho um evento para 300 pessoas, a gente faz um evento, inclusive, nosso próximo evento é em novembro, já tô convidando essa galera para participar. Vocês já são meus convidados para estar lá, dia 18 de novembro, onde eu vou abordar somente estratégias, onde eu trabalho a parte de gestão emocional, a parte de marketing e a parte de venda. Justamente para trazer esses insights das pessoas entenderem que tudo começa na gente, no CPF.
Caraca, sensacional. Maravilhosa. Eu tô aqui a aula purinha. Tá sentindo aí, né, Caleb, Felipe? Aula pura. Como hoje eu vejo lá, você mentora negócios, mentora empresas. Sim, empresas grandes. Né? Empresas grandes, sim. Grandes empresas. Como começou profissionalmente dentro dos negócios a Nájila? Começou errando na minha própria empresa. E o que me levou a ter sucesso foi falir 3 vezes. Porque eu falei assim, cara, desistir de ser empresário eu não vou desistir, porque eu quero e eu entendi que o caminho para ter o sucesso é você ser dono do teu negócio. No sentido, eu vou criar a realidade que eu quero viver. Eu já tinha entendido isso. E eu, com 16 anos para 17, eu entrei numa rede de supermercados, jovem aprendiz, né, rede de supermercados Presunic, trabalhei lá e tive a oportunidade de conhecer um mentor, meu primeiro mentor de vida. Foi um professor, né, que falava, como jovem aprendiz, você tinha a obrigação de estudar alguma coisa. E eu, como inteligente, eu perguntei para ele, professor, o que você acredita que eu tenho que escolher de curso? Né? Tinham várias opções. Ele falou, você tem que fazer vendas, porque você tem desenvolvimento para isso, você tem que empreender. Aí eu falei, interessante, mas o que é isso, professor, empreender? E aí eu entendi na escola, adolescente, eu tinha uma amiga que hoje ela também é manicure, inclusive sou grata pela vida dela, a Nani. E ela era manicure e um dia a gente conversando, eu trabalhava como jovem aprendiz, trabalhava 26 dias no mês e ganhava R$316. Foi o meu primeiro salário, né? Como jovem aprendiz. Um dia, conversando na escola, ela me falou que fez isso em 2 dias. Como manicure. Eu falei, tá, como é que faz isso? Ai, mas peraí. Me mostra esse caminho. Desde criança, eu tenho muita facilidade com trabalhos manuais. Eu fazia desenho nas paredes. Pensa numa manicure ruim. Era eu. E como manicure, eu falei assim, daqui eu vou ser empresária, né? Que eu entendi que eu poderia ser empresária como manicure. E aí, na área de empreender no mundo das unhas, conhecendo, cara, eu fiquei uns 60 dias sem cliente, com a placa no portão de casa, uma plaquinha de manicure e pedicure. Ai, meu Deus, saiu no microfone aqui, foi. De plaquinha de manicure e pedicure, 60 dias, sem cliente, todos os dias. De 9 às 19 horas, eu abria as portas. Botava lá, montava, que tinha que montar e desmontar. Era na casa da minha ex-sogra, então era uma prateleira de esmalte, 2 cadeiras simples, uma cadeira de manicure mais simples que você imagina, e uma cadeira tradicional de mesa de cozinha que minha cliente sentava. No sol, na chuva, porque não tinha proteção na varanda, tinha nada. Mas as clientes iam falar, meu Deus, e agora como que eu vou fazer esse negócio crescer? E as primeiras vezes que eu fiz a primeira cliente, você não tem noção como eu pulava. Inclusive, dentro do meu método, eu falo para as pessoas que aumenta o merecimento, a celebração. Aumenta o crescimento, a celebração. Às vezes a gente não celebra as pequenas conquistas. E a celebração de ter feito aquela primeira cliente, ela só me escolheu porque eu não sabia cutilar e ela era diabética. Chega a ser engraçado, né? Então, a partir dali, eu fiz minha primeira cliente, então era só uma limpezinha e ganhei meus primeiros R$20. E eu falei, cara, imagina agora se eu fizer 10 desse negócio no dia. E comecei a oferecer para as pessoas os desenhos, que eu era expert. Ninguém no bairro queria desenhar. E uma coisa positiva que eu tenho em mim é que eu sempre sou visionária. Onde tem impossibilidades, eu trago possibilidades. Eu não acredito no impossível, porque o impossível, quem carrega e resolve é Deus. E eu tenho ele comigo, então se é impossível, ele pode resolver. Então, onde tem impossibilidades, eu trago ele pro caminho e me dá a solução. E eu trago ele sempre, eu carrego ele comigo onde eu vou, eu sempre falo. Se eu não puder levar ele, eu não vou. Então, dentro daquele negócio, ele falou assim, tá, eu não consigo, não tenho, agora o que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu comecei a vender os desenhos para as pessoas. E começava assim, a pessoa não ia mais cutilar, ela só ia pintar. Que legal. Aí, de acordo com que eu comecei a encher a minha agenda de pessoas para desenhar as unhas, porque aí eu fazia o melhor desenho. Se você se propor a fazer algo, eu vou entregar para vocês algo que eu levo a minha vida inteira. Tudo que você se propor a fazer, faça com excelência. Faça para tirar o 10, lembra do 10 que eu falei? Isso aí. Se não for para você tirar o 10, não faça. E aí eu comecei a fazer os maiores desenhos. Cara, eu desenhava paisagem na unha das pessoas. Era uma coisa de outro mundo, flores em tudo quanto é dedo. Meu primeiro curso de desenho em unha, eu achei que era ser fácil. Cheguei lá de 8 da manhã até 6 da tarde, eu não consegui fazer uma flor no dedo. Mas aí também não desisti. Eu falei, aí eu chorando, fui pra casa, falei, professora, eu não consegui, o que eu vou fazer agora? Minha mãe comprou esmalte, era os únicos R$30 da minha mãe. Eu comecei meu negócio exatamente com esses R$30.
porque eu precisava aprender a desenhar para poder trabalhar. Mãe, não tem, agora o que eu vou fazer? Os 30 reais tinha que dar certo. Então eu comecei a treinar incansavelmente na mesa de casa, no prato, desenhava no prato, e eu meio que fazia milimetricamente ali, como se fosse uma unha, o desenho de uma unha ali, como se fosse um molde, e desenhava ali. E de tanto treinar e fazer, aí depois começou as cobaias, né? A mãe, a cunhada da minha ela já lembra até hoje, foi as primeiras pessoas que eu fazia, mas eu enchia o saco da minha mãe pra fazer os desenhos da unha dela, que ninguém queria fazer, né? Demorava e tal. E passou mais ou menos uns 6 meses, eu me tornei uma das melhores manicuristas do bairro. Porque eu cismei e a cliente ia pintar e eu dava de brinde a cutilagem pra ela. Eu tinha que treinar. Sim. Então, errando. Então, ela ia pintar e eu pedia, posso cutilar essa unha? Ah, não, as clientes não queriam, porque era ruim mesmo, era muito ruim. Cutila machucava, não cutilava direito, pintava tudo torto. Aí, sim, as clientes começaram. E um dia, uma cliente, que já era manicure, doida, né? Foi fazer a unha comigo. Aí, nesse dia, foi onde eu falo que a gente tem que estar atenta aos detalhes. O socorro, às vezes, você acredita que vem de coisas magníficas e outras coisas. E às vezes não, vem de uma forma simples. E se você não tiver sentado na cadeira de aprendiz, você perde a oportunidade. Sensacional. Ó, tão sensacional, já chamei a galera aqui. Cara, você teve eu quero até que tu repita, você teve uma fala linda aí sobre automerecimento, né? De celebrar. Sim. E que coisa linda essa tua fala. Se você não celebra as pequenas conquistas, você vai ser... Peraí, vou gravar isso aqui e vou botar no Stories. Uau! Pode falar. Se você não celebra as pequenas conquistas, você é incapaz de celebrar as grandes. Na verdade, não existe grandes conquistas. Isso é uma grande mentira. Porque para você chegar na grande conquista, você precisa traçar as pequenas todos os dias. E o agradecer por você estar com saúde, o agradecer por você ter família, o agradecer por você ter dormido numa cama limpa, por você ter bebido água, por você ter tido comida, é isso que vai te levar para o teu objetivo principal. Então, se você não tem o hábito de agradecer pelas pequenas conquistas, a grande se torna muito distante de você, porque você não ativa o merecimento. Não tem como você ganhar grandes coisas se você não é capaz de agradecer por uma garrafa d'água, por exemplo. Um momento difícil dentro dessa caminhada, quando tu olha para trás. O momento mais desafiadores é os momentos de lidar com as frustrações, que é onde você tem que ter certeza de para onde você está indo. Por isso que uma visão clara de futuro vai te direcionar aonde você vai chegar. Porque quando você lidar com as frustrações... Vou te dar um exemplo. Eu quebrei 3 vezes para ter o sucesso que eu tenho hoje. Eu falei 3 vezes. Porque eu não entendia de pessoas, porque eu não entendia de vendas e porque eu não entendia de marketing. Durante 3 vezes, a minha empresa quebrou. Eu fiquei devendo aí em torno de uns 200 mil. Eu não tinha nenhum dinheiro. Comecei com 30 reais no meu negócio, que foi o dinheiro que minha mãe tinha para aprender a desenhar. 2 anos depois, eu já era uma das melhores manicuristas do bairro. 3 anos depois, eu fui pro centro da cidade, num dos maiores edifícios comerciais de Nova Iguaçu. E de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E em 4 anos que eu já estava como manicure, eu decidi fazer a transição de carreira, que foi entrar na área dos cílios. E o mercado era muito novo naquela época. Sim, sim. E aí, o que eu pensei? Se em 4 anos eu estudar todos os dias e ser a melhor no que eu faço, eu vou se tornar referência a nível Brasil. Foi isso que aconteceu. A nível Brasil, eu subi nos maiores palcos do Brasil. Então, antes disso tudo acontecer, eu quebrei 3 vezes. Primeiro, eu contratei um monte de pessoa que eu não sabia como lidar. Pessoas têm suas emoções, têm suas histórias, têm suas crenças. E quando você não entende pessoas, nenhuma empresa funciona. Né? Cada pessoa tem tem o seu jeito, foi criada de um jeito e acredita em uma coisa. E a minha maior dificuldade era entender que ninguém é igual a mim. Imagine uma pessoa como eu, com a mentalidade que eu tenho, tendo que ser criticada todos os dias num ambiente de trabalho, ou até mesmo querer que as pessoas fossem igual a mim, porque eu acredito nisso. Tá, tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito hoje. Isso pra mim é muito mais fácil de se lidar. Eu não carrego peso, mas eu queria salvar a humanidade. Né? Então, eu fali no primeiro momento que eu contratei pessoas. Eu saí de um faturamento de 10 mil, né, para 45 mil em torno de menos de 6 meses. Porém, na fase de crescimento eu quebrei, que foi na fase de contratar pessoas. E nessa fase eu falei, não, tudo bem, se é que eu quebrei, tem que ter alguma coisa para aprender esse negócio aqui. Eu falei, tá, desisti, eu não vou. O que eu tenho que aprender? Recomecei do zero. Saiu todo mundo da empresa. Eu tinha 3 salas comerciais nesse edifício, né, em Nova Iguaçu. E aí eu voltei e falei assim, tá, vou começar do zero, não tem problema. Aí recomecei, atendendo na operação, refazendo. Eu entrei na maior escola de negócios do Brasil e fui estudar sobre gente, sobre pessoa. Eu fiz as maiores formações de analista de perfil comportamental, PNL, coach, porque se eu não entendo de pessoas, eu não vou fluir. Então eu peguei ali a frustração, que era entender de pessoas,
e quebrei ali, fiquei devendo muito dinheiro ao banco, graças a Deus paguei, né? Devi, mas paguei. E nesse processo foi entender que o que eu acredito, muito forte que eu vou falar agora, por trás de todo problema existe uma oportunidade. E se você enxerga o problema como problema, você nunca vai enxergar a oportunidade. Então, todo problema que eu tive na trajetória, principalmente nessas fases de frustração, eu olho para o problema, tiro o aprendizado e vejo o que eu tenho que aprender com aquilo, no sentido de oportunidade que existe por trás. Então, quando eu entendi que eu quebrei, porque eu não entendia de pessoas, existia uma oportunidade de conhecer pessoas. E aí eu me imergi 4 anos de estudo só em PNL, coach, inteligência emocional, inteligência financeira, negócios. Foi onde eu comecei a estudar sobre empresas. E uma das maiores, posso falar o nome, que foi a Febracis, né? Que foi um caminho de Deus na minha vida, que me fez enxergar diferente o mundo, né? E lá eu tive contato com grandes empresários. Eu era uma menina, eu tinha o quê? Há uns anos atrás, eu deveria ter uns 23 anos, mais ou menos. E eu sentava na mesa e as pessoas falavam de milhões. E o dinheiro que eu tinha ali era uma conta negativa, devendo mais de 200 mil. E 3 mil reais que eu juntei fazendo unha para pagar o meu primeiro curso para entender de pessoas. Era 3 mil reais na época. Hoje em dia eu nem sei quanto custa esse treinamento, né? Mas era dinheiro pra caraca. Não, eu conheço, foi pra si, tem amigas. Deixa eu fazer uma pergunta. Para quem tá nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, 3 dicas. Você falou de algumas coisas aí, sobre a importância de entender pessoas. 3 dicas, ou, aliás, você não dá dica, você dá sugestão de caminhada, né? Que as pessoas precisam saber sobre trabalhar com pessoas. Primeiro, entender que pessoas não são iguais. Cada pessoa, ela tem a sua programação. E que essa programação diz quem ela é. Respeitar isso. Respeitar que, por exemplo, existem diversos tipos de perfil de comportamento. Existem pessoas que são mais introspectivas, aquelas pessoas que são mais ativas, aquela pessoa que tem uma produtividade gigante, que ela foi nascida para trabalhar com papéis. E tem outra pessoa que foi nascida para trabalhar com pessoas. Então, quando eu entendi isso, nessa parte de entender esse processo, eu comecei a colocar as pessoas no lugar certo, e na posição certa, e na direção certa. Então, se você for trabalhar, é dono de uma empresa, e se você não entende onde posicionar as pessoas de forma correta, você perde muito dinheiro, onde entra no loafing, na entrada e na saída, rescisões o tempo inteiro. E dentro da minha empresa, a pessoa que entra, ela fica 2, 3 anos, 4 anos, porque eu sei posicionar ela no lugar certo. Eu sei quem é a pessoa que eu vou colocar no marketing, na direção de produção de conteúdo. Eu sei quem é a pessoa que eu vou colocar nos meus bastidores, no meu financeiro. Então, eu não posso colocar uma pessoa com a mesma energia que eu tenho no meu financeiro. Vai virar uma bagunça. Porque eu tenho mais energia para criação, para execução, do que para processos. Então, a pessoa que tem aquilo ali de processo fica mais fácil. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu falo para você nessa parte de empresa é entender sobre o processo de venda. Nenhuma empresa funciona sem vender, né? Então, se você é um empresário que não sabe vender, você não cresce, né? Então, primeiro, conhecer o seu produto, dominar o seu produto e escalar ele em vendas. É um ponto importante para uma empresa crescer. E o terceiro, para fechar, é a gestão. Sem gestão, não se cresce. Sem saber o estado atual para o estado desejado, números, o que deu certo, o que deu errado para você não fazer mais, é o que vai fazer você evoluir. Então, são os 3 pontos que são dentro da minha metodologia, que eu bato na tecla sempre de trabalhar o marketing, a vendas e a gestão. São os 3 pontos fundamentais que qualquer empresário tem que dominar com perícia. E se não dominar isso, vai ficar na mão de alguém. Eita, que isso, poderoso. Deixa eu falar uma coisa. A Nájila, que montou lá o salão de unhas, né? Era em frente à casa, era embaixo? Era na varanda de casa. Para hoje, essa Nájila que eu tô vendo aqui sentada, uma mentora de negócios, a gente vê posicionada. Qual a diferença dessas 2 mulheres aí? A diferença é que eu tenho muito orgulho da Nájila antiga, que foi ela que me trouxe aqui, que começou, que teve coragem para começar, porque muitas das vezes as pessoas querem começar grande. Isso é uma mentira. Nada começa grande, né? Se eu tivesse hoje recebido o que eu tenho hoje como estrutura de negócio, hoje são mais de 70 alunos espalhados a nível Brasil, né? Formando diversos negócios. A aluna entra comigo faturando, por exemplo, 3 mil reais, ela chega a 40, 50, 60 mil em escala de negócio, tanto no presencial quanto no digital, né? Então, a Nájila antiga, ela tá aqui junto com a Nájila que cresceu, né? Então, uma anda junto com a outra e uma olha para outra e fala assim, obrigada por você ter vindo até aqui, por você ter sustentado, por você ter... E a diferença é o nível de consciência, né? A Nájila antiga, ela tinha um nível de consciência muito mais baixo, ela tinha menos conhecimento, ela não acessou as pessoas certas, porque se você quer ter sucesso, você tem que aprender a pagar o sucesso. O que seria pagar o sucesso? Acesso.
Acesso não se consegue em network. A maior mentira que conto para as pessoas é: eu vou fazer um network. Tu pagou para fazer esse network? Eita, não, peraí. Não, que ela vai falar, vai explicar isso melhor. Povo do meu Brasil, mano, vou até beber uma água. É fácil. Se qualquer pessoa entender isso... Eu sei, eu quero que tu fale, porque, cara, super concordo. E é por aí mesmo, quero que tu fale sobre isso. Os resultados que eu tenho hoje, que a Nájila antiga não tinha, é porque ela não pagou os acertos corretos. Que coisa linda. E aí, a partir do momento que eu entendi que eu tenho que pagar a pessoa que entende sobre alimentação, para mim também ter uma alimentação saudável, eu tenho que pagar. Então, se você não paga, o teu cérebro não vai entender que é bom, que você precisa ir além. Conhecimento, você não vai aprender no YouTube. YouTube vai ser a chave para te despertar. Sim. Eu tenho diversos conteúdos no YouTube também, ali você vai ter pessoas que vão te entregar um conteúdo, igual a gente estamos entregando um conteúdo de valor aqui para dar um start. Mas o processo, o passo a passo, você tem que pagar. Network não se faz, ele se compra. Hoje eu sento na roda dos maiores empresários do Brasil, porque eu paguei para isso. Eu paguei o acesso. Então, quando você paga o acesso, que é o conhecimento é a única coisa que você pode investir sem pena. Eu tenho um hábito comigo que é 20% do meu faturamento, ele é reinvestido em conhecimento sempre. A cada 2 meses eu estou em uma imersão. A cada 2 meses eu estou em um treinamento diferente e eu não deixo o meu cérebro ficar quieto. Porque no ano que eu não fiz isso, eu fiquei 1 ano em depressão. Porque eu parei de buscar o que é o meu combustível, né? Então, foi a fase que eu posso dizer para vocês que foi a fase mais difícil da minha vida. Foi a fase onde eu tive esse processo de depressão, porque eu tinha tudo, mas eu não tinha entendido o propósito. Até é importante falar sobre isso, porque hoje, quando você fala assim, posicionada, essa pessoa, a gente não pensou em desistir, mas teve uma fase onde eu fiquei com uma incógnita na minha cabeça qual era a minha missão verdadeira nessa terra. Porque eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu subia nos maiores palcos do Brasil como referência na área da beleza, mas a área da beleza foi o caminho, não era a totalidade. Sim. A área da beleza foi o meio e não era a totalidade. Hoje eu lido com empresários, grandes empresários, eu atendo empresas enormes, como eu atendo pequenas empresas que estão começando na base, como um dia eu comecei. Mas para isso eu precisei entender a minha missão, porque parecia que tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio, ele foi preenchido quando eu entendi que era muito além só de dinheiro, era muito além só de fama, que eu amo, tá? Não vou ser hipócrita de falar pra você que eu não gosto. O reconhecimento é o que te leva a você ter mais crescimento, mas precisava de algo maior. O dinheiro hoje é consequência do que eu faço. Caraca, maravilhoso. Adorei a tua fala sobre network. Penso total sobre isso e a gente vê que você realmente é muito diferenciado, é muito acima da curva. Como é que foi lá atrás? E a família, quando via aquela menina que já se despontava? Já conseguiam ver que você se despontava, que já estava diferente? Quando foi que a Nájila passou a pagar o boleto da casa, da família? Eu digo assim... no bom sentido. Digo assim, caraca, essa menina... Foi bem desafiador, porque eu vou explicar para vocês uma coisa. Se não fossem os meus pais, eu não teria chegado à metade do caminho. Por quê? Minha mãe me dava casa, comida, roupa lavada, enquanto eu ia pra rua, enquanto ela estava trabalhando numa rede de supermercados, que também meu pai também trabalha na rede de supermercados até hoje, eu tive a oportunidade de fazer dinheiro. Mas durante os primeiros 5 anos de construção, eu não pude fazer isso. Porque o meu dinheiro era todo reinvestido em materiais, era o básico, né? E hoje eu posso dar uma qualidade de vida para minha mãe, que, por exemplo, ela hoje não trabalha mais CLT, ela trabalhou em casa de família a vida inteira e hoje ela tem um conforto de ficar em casa e tem uma qualidade de vida, né? Então, levou um processo mais ou menos de uns 4, 5 anos para começar a fazer isso, mas não foi fácil, porque no processo você é muito criticado. Você é a ovelha negra da família. Como assim, ovelha negra? Você é diferente, não adianta. E às vezes você é criticado. Padrões, né? Você é criticado. Porque imagine que a tua família veio de uma palafita, morou numa palafita a vida inteira, foram todos empregados, eu posso dizer pra vocês, CLT, tradicionalzão, cuidou de criança, babá, doméstica, esse é o padrão da família. E de repente você é criado diferente, pensa diferente e é criticado pela forma que você pensa. Então, até eu entender que a proteção e as críticas dos meus pais eram apenas uma autodefesa para mim não quebrar a cara lá na frente com medo que eu desse errado, porque os meus sonhos são muito grandes, foi um desafio para mim. Então, eu via muito ali naquele momento um processo de crescimento. Foi o maior desafio, né? Foi esse. E hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu posso proporcionar à minha família o que eles precisam hoje, né? É uma qualidade de vida melhor. A minha mãe brinca, né? Não gosto de ficar te pedindo as coisas, sei que lá, mãe, não precisa pedir, porque, na verdade, honrar pai e mãe, ele é um mandamento e faz parte da prosperidade. Não adianta, se você crescer e se você não honrar,
né? Teu pai e sua mãe pode ter certeza que alguma coisa vai dar errado no caminho, né? Então, honrar isso pra mim, eu acredito que me faz avançar cada dia mais, né? É um princípio, né? Então, no momento que eu pude fazer isso, eu tive também que mudar muitos comportamentos meus, muitas crenças e entender que a partir do momento que eu passei a honrar, não só com palavras, não só com abraço e beijo, honrar a família. Com atos. E isso, honrar no sentido de, cara, mas o que você precisa? Você precisa de uma academia? Cara, uma coisa boba. A minha mãe queria fazer uma academia. Minha mãe tá com 50 anos, minha mãe é muito jovem, né? E ela começou a treinar todos os dias. Meu filho, não tem dinheiro pra essa academia é caro, que comer direito é caro. Mãe, pelo amor de Deus, quanto que é? Vai. Você quer fazer? Faz. Aí eu pude, uma coisa pequena, que pra mim hoje é muito pequeno, pra ela é muito grande, eu falei, você vai. E já mudou, isso pra mim foi um presente, até agradeci, né, o treinador que tem ajudado ela, porque ela mudou o ambiente. Hoje ela é mais ativa, mais feliz, né? Hoje ela vive de propósito também, a minha mãe vive de propósito, vive no reino, né? Fui criada, né, dentro do reino. E nesse processo foi uma fase mais, assim, eu posso dizer pra você que é a parte mais recompensadora do trabalho, que é poder, tipo... E o legal é que é algo que o meio sempre vence, tá? Não adianta você... Por exemplo, vamos trazer pra família. Enquanto você... Pra mim crescer, teve fases que eu tive que se afastar da minha família. Em que sentido? Afastar é conviver menos. Porque as crenças, elas são coisas como uma encaca mesmo. Ela te agarra. Sim. E enquanto você não consegue... Eu falo que o ambiente modela muito, né? Modela. E teve momentos que eu tive que separar, né? Eu tive que morar sozinha, porque morar na minha mãe já não era mais o ideal. Então, onde eu estiquei o boleto, né, novamente. Então, eu tive que crescer mais escala, né? Então, tudo isso é um processo. Então, eu acredito muito nessa visão, nesse honrar, nesse vale a pena, pague o preço, porque naquele momento hoje você pode ser criticado e amanhã com certeza vai ser a maior validade, vai ser você poder proporcionar a sua família e honrar eles dessa maneira. Maravilhoso. Não, falou tudo. Honrar pai e mãe, honrar a família. E acho que deve ser para você gratificante. Sim. Você hoje, eu estava prestando atenção, você falar, quanto é, mãe? Isso. Né? E não é questão de soberba, é tipo assim, que bom que eu posso proporcionar. Exatamente. Que bom. E outra coisa, né, Nájila? Que bom que você está escrevendo uma outra história. Exatamente. Porque eu também vim de uma família que todos trabalhavam em casa de família. E que bom, né? Que lógico, a gente consegue ser grato, tipo assim, que teve uma fonte que deu para sustentar os filhos. Sim. Mas eu quero escrever uma nova história. Verdade. E você resolveu escrever uma nova história, né? E Exatamente. isso, até pessoas da sua família hoje podem ver e falar, não, é possível escrever uma nova história, né? Sim. E como é que é ser hoje essa mulher de negócio, que você é uma menina? Você é uma menina. Sim. Como é que é? O posicionamento também tem... O comportamento também tem que acompanhar. O que você ainda faz de menina? Tu tem uma cara de menina. Total, né? Tu ali. Até curso de etiqueta eu tive que fazer. Porque eu comecei a frequentar outros ambientes, né? Outras pessoas. Então, o ambiente, ele te modela. Sim. Se você anda em um outro ambiente, você vai se modelando. Então, como hoje a minha roda, as mesas que eu sento, são de pessoas que falam de bilhões, milhões, que falam de valuation, de empresa, de investir, de tudo isso. Então, faz com que você entenda, né? Existe a Nájila, que é a menina que é sonhadora, que busca, que é alegre, são as pessoas que são os meus amigos que têm acesso a essa pessoa. Mas o meu posicionamento hoje, para ajudar essas pessoas, tem que ser aquele posicionamento mais forte, mais rigoroso, que é onde eu falo para você a importância de você entender sua verdadeira identidade, né? Existe uma base, que é a identidade. E a identidade, o teu CPF move o teu CNPJ. Então, até tem uma passagem bíblica que me chama muita atenção, que fala assim, o coração do homem, ele é enganoso. E quando a gente fala sobre o coração, a gente não fala sobre um órgão, né? A gente fala sobre as emoções. Sim. Se a gente for trazer hoje, traduzindo esse versículo. Então, quando a gente age pelas emoções, porque a gente tem a antiga versão e a nova. Ela nunca vai morrer a antiga, tá? Ela sempre vai estar aí. Então, ela vai ser sempre aquele espinho do teu pé, aquele calcanhar de Aquiles. Então, a versão antiga, ela não quer perder para a nova. Então, toda vez que você vai tomar grandes decisões, que você vai para um próximo nível, a antiga vai ficar aqui, ó, querendo te puxar. Te puxar. Então, a sensação, o posicionamento, a imagem e a guerra dessas duas pessoas, ela é diária. Então, a Nájila que se posiciona hoje, ela só precisa entender que a Nájila antiga, eu respeito ela, eu amo ela, sou grata por ela, mas ela não domina as minhas emoções. As minhas emoções, elas são fortalecidas pela Nájila que nasceu para viver o extraordinário,
para ter certeza daquilo que Deus me criou, para entender que o mundo ele é abundante, não existe escassez no mundo, são as pessoas que criam esse sentimento de escassez, porque se você se proporciona a conquistar, você vai conquistar. Se você se determina a fazer, você vai fazer. A única pessoa que é capaz de colocar limite em você é você mesmo. Não existe um limite. O limite é você que coloca. Se você tá XYZ de faturamento, você se colocou esse limite. Tá brincando pra você que eu falei que eu quero ir embora, mas é uma brincadeira séria. Porque no Rio de Janeiro, pra mim, já tá confortável. Eu falei assim, eu vou me mudar de estado, eu vou aumentar meu boleto, eu vou procurar uma cidade que seja um desafio pra mim, pra fazer novas conexões. E aí, a Nájila antiga e a Nájila nova, o posicionamento, né, lidar no dia a dia, eu amo, eu faço coisas tradicionais, mas é entender que essas duas pessoas, elas vivem comigo, né? E entender que o CPF e o CNPJ são alinhados. E se você só vai perder, você só vai parar se você não tiver governo das suas emoções. Então, por isso que eu trago sempre essa passagem bíblica, né? As tuas emoções, elas sempre vão ser enganosas. Então, às vezes, você tá com medo, você está inseguro, você está passando por dificuldades, que é normal, tá? Sem dificuldade, que seria a nossa história, né? Sim. Sem você superar desafio, qual seria a nossa história? Mas quando você entende e você tem certeza do seu objetivo e você cria um propósito de vida maior, essa visão clara, absoluta, faça chuva, faça sol, é pra lá que eu tô indo, você consegue vencer. Então, esse posicionamento, ele parte da visão clara. Então, eu alimento essa Nájila todos os dias. E essa daqui olha pra essa e fala assim, calma aí, filha, segura a onda aí, filha. Tá tudo bem, vai dar certo, né? Que é trazendo pra PNL, pro coach, a criança interior que a gente tem interna. Que é a lá antiga e tal, as emoções e etc. Ela aprendeu, ela sofreu, ela teve as emoções. E ela sempre quer vir pra esse novo posicionamento. Então, pode dizer que isso é diário, é um trabalho diário. É a gratidão, é o acordar, é o agradecer. É um hábito meu, sempre foi acordar de manhã, agradecer. Eu pego um copo com água, ai, obrigada por essa água, bebendo água. Eu vim no caminho agradecendo, né, pela oportunidade do Ivan de convidar a gente, vim aqui no podcast, falei, Caio, ai, tô feliz, não sei o que lá, vou botar um vestido, ou botar uma roupa bem bonita, Caio, vou lá, de gratidão, sim, né? Sim. Vamos lá entregar um conteúdo ainda melhor. Então, tudo esse processo que eu faço, a minha visão clara de futuro, eu tenho ela estabelecida na parede do meu quarto. Eu sei, a cada 1 ano eu troco todo o meu mural de vida dos sonhos. Tudo que eu coloquei esse ano já está na reta. Até, inclusive, essa mudança que eu tô falando com você estava lá. E essa linha, então, a visão, o comportamento, trazer isso, trazer aquilo, o alimentar, o posicionamento. No marketing, a gente chama de brand, né? Mas o brand nada mais é do que a sua identidade fortalecida. E se você não tem essa identidade fortalecida, não rola. Você só vai evoluir se a sua identidade for verdadeira. Verdade. Cara, maravilhoso. Que fala sensacional. Sabe o que eu ia te perguntar? Eu estava vendo você falar sobre o extraordinário e a gente fala muito, né? Viva o extraordinário. Mas existe um preço para viver o extraordinário. Com certeza. Um preço caro, tá? O que seria esse preço caro? Seria abrir mão, muitas das vezes, do você, porque teve noites ou madrugadas que eu queria estar fazendo outras coisas e eu estava estudando. Finais de semana que eu queria estar com a minha família e eu estava em outro estado estudando. Momentos que eu queria estar com pessoas que eu amo e eu não pude estar, né, de modo geral. Então, esse preço que a gente fala é aquele preço que você vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? Como eu falei, estudar é uma ação diária para mim. Estudar, ler um livro, estudar um conteúdo. Mas eu já sei, não, vou relembrar isso aqui, velho. Tá tudo bem de ir ali e voltar. Esqueci, vamos lá e volto. Eu sou exigente ao nível de... Se eu contrato uma pessoa para uma função, por exemplo, produção de marketing, de conteúdo, eu estudo isso primeiro, depois contratar. Como eu presto consultoria para empresas hoje, empresas grandes que movimentam milhões de faturamentos ali mensal de investimento de tráfego, eu preciso entender o que é certo e o que é errado. Então, eu tô sempre ali pagando preço para consertar aquilo ali e entender. Então, é como se fosse... Você compra o acesso, como a gente falou, você compra a oportunidade, você compra aquela visão, você compra aquele... Você vai pagando e muitas das vezes vai ser muito mais disciplina, foco e constância. São 3 palavras que eu carrego comigo diariamente. Disciplina, foco e constância. Mas parece ser a mesma coisa, não é? Né? O foco é um padrão mental de comportamento que pessoas de sucesso têm.
Pessoas que não têm sucesso, elas não têm esse padrão mental. Pessoas que não são focadas em um objetivo que começa, para e termina inconstante, é porque ela ainda não colocou esse padrão mental para dentro. E disciplina, que é o mais difícil, no sentido de você se manter disciplinado naquela atitude, naquele comportamento de você ir, né? E a constância, que é a vilã de todas. Disciplina e constância é a mesma coisa? Não. Você pode ter a disciplina de fazer uma atividade. E a constância? Disciplina eu posso ir 3 vezes na semana, mas e a constância? A constância é todo dia. Todo dia você saber que você tem que fazer aquilo. Então, pagar o preço é você dividir essas 3 palavras na sua vida todos os dias, diariamente. Arrasou! Como é que é trabalhar... Aconteceu já, eu não sei. Geralmente, acho que quando te contratam, já sabem quem é a Nájila, né? Mas já aconteceu de você chegar para uma grande empresa e esperarem uma outra pessoa? Eu digo porque você é muito novinha, né? Sim, já aconteceu. A tua fala é muito posicionada, a tua fala é muito certa, a tua fala é de quem tem caminhada, a tua fala é de quem começou ontem. Fica muito claro na forma que tu fala, você traz muito da tua história, do teu exemplo, muito dentro da tua fala, a gente vê uma verdade nisso. Mas tá, não te conheci, nunca te vi, vamos pra reunião. Sentou, quem é essa menina? Conta aí um caso aí. Eu vou contar um caso pra vocês bem engraçado, tá? Cheguei pra uma reunião de negócio, tipo, toda produzida, cara de jovem, né, criança. O dono da empresa tinha aproximadamente uns 45 anos de idade. Também um jovem empresário, né, há mais de 20 anos. Primeiro ele olhou assim, ele falou, meu Deus, né? Aí o que eu fiz? Eu já tinha percebido, como eu sou analista de perfil comportamental, estudo muito a PNL, eu olho muito o corpo. O corpo como fala, né? E eu tenho certeza que a dificuldade dele era entender se de fato ele poderia depositar a confiança nele no que a gente estava executando naquele trabalho. Cara, que experiência que essa mulher tem. Aí, na hora que ele perguntou assim, qual experiência você tem? Eu, 13 anos de empresa. Ele, por que você quer trabalhar na minha empresa? Porque eu gosto do mundo corporativo, né? Hoje minha empresa é toda home office. Então, o mundo corporativo é algo que me chama atenção nessa parte de prestação de serviço para grandes empresas. E aí, eu comecei a falar com ele e eu fiz o seguinte, eu comecei a comunicar a língua do empresário. Por quê? Existe a comunicação. Ele poderia estar contratando apenas uma prestadora de serviço, né? E uma pessoa que ali é como consultora fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, o meu contrato era um contrato de bastante dígito pro tamanho da empresa, eram 5 unidades, a empresa dele, aproximadamente uns 200 funcionários. E aí eu peguei assim, o que eu fiz com ele? Eu falei assim, eu entendo, eu passei um valor para ele, né? E a gente ancora um valor lá em cima pra gente ir negociando, né? A gente chama de ancoragem, processo de ancoragem. E aí eu conversei com ele o seguinte, ele queria, mas se sentia inseguro. Será que eu vou depositar o meu negócio, o meu comercial, o meu marketing na mão dessa mulher, né? Dessa pessoa que tá me prestando? Aí, quando naquele momento eu tive uma sacada que eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, quanto você gostaria de pagar por esse processo? Eu tinha o meu preço, né? Aí ele, até XYZ, né? Eu faria esse processo. Vamos fazer o seguinte, eu sei o meu trabalho, eu confio no meu trabalho e eu sei qual o resultado que eu vou te gerar, posicionamento. Eu sei o resultado que eu vou te gerar. E se eu não te gerar pelo menos um ROI, que é um retorno de investimento de pelo menos 3x, você não precisa me pagar. Ok? O valor do contrato é esse. A gente tem 3 meses de trabalho. Se no final de 3 meses você vai me dar apenas 10% para começar esse trabalho, para pagar os meus custos operacionais de volta, né? Que eu vou na empresa sempre. E o restante você me paga no final do contrato. Se a gente não bater a meta e o objetivo que eu estou te falando, você vai pagar só X valor. Ok? Aí ele ficou me olhando assim. Não tinha mais o que negociar. Sim, sim. Você já colocou tudo na mesa. Porque eu sabia que o medo dele era, será que eu vou ter resultado? Toda pessoa que vai fazer um investimento grande, ela precisa saber qual é o resultado que ele vai ter, né? Em relação àquele investimento. Então, hoje a gente já está indo para a segunda etapa de renovação de contrato. A segunda etapa de renovação... ainda tem uma coisa mais importante. O meu contrato, eu estou entrando na empresa com após 3 meses a gente renova e não será esse valor. Será esse valor, porque iremos alcançar esse resultado e a partir daquele resultado a gente vai alcançar mais XYZ, ok? Aí, como olhando assim... ok, vamos fechar. Já passaram aí mais de 3 meses que eu tenho trabalhado com essa empresa. A gente cresceu, no primeiro mês a gente já cresceu quase 1%, quase 6% de crescimento da empresa, de faturamento no comercial. 6%, parecia ser pouco, mas a empresa ela tinha mais de 1 ano que ela não crescia 0 ponto alguma coisa, né? Então, foi bem bacana esse trabalho. Então, sempre que eu vou para uma reunião de negócio, eu já vou posicionada, eu já vou sabendo quem eu sou e o resultado que eu entrego. E a única coisa que vai te fazer você vender o seu produto é você ter certeza da qualidade do resultado dele. Do que você vai entregar. Sabe o que eu ia te perguntar?
Nos bastidores, no final de semana, ninguém tá vendo a... E eu não estou falando isso em relação a ser duas caras, não. Eu estou falando em relação à hora que... Deixa eu me desmontar aqui e ser... quero ver minha série. O que tu gosta? Então, isso é bem interessante, porque até então eu era um personagem. O que seria o personagem? Nájila CNPJ. E aí existe a Nájila CPF, né? A CNPJ, ela foi construída. Então, eu tenho duas versões, Nájila Alves e Nájila Cristina. Final de semana, eu sou Nájila Cristina. Eu saio com os amigos. Só que hoje, a minha roda de amigos é selecionada de acordo com o nível. Então, por mais que eu vá para um outro nível, que eu bote um macaquinho, um vestidinho, né? Que eu ando sempre com uma roupa entre aspas, de empresário, né? Que não existe uma roupa de empresário. Mas existe um estereótipo que as pessoas pregam, que é o blazer, não quer dizer que a pessoa é bem-sucedida ou não por conta daquele look, né? Mas é um padrão, não é verdade? Sim. Então, nesse final de semana, eu gosto muito de, atividade física, eu gosto de passear, de ver filme, de praia, eu amo praia. Tipo, cara, se me largar numa praia no final de semana, eu fico lá e viajo, eu gosto de passeios diferentes. Eu gosto de contato com a natureza, é o que eu gosto. Então, a natureza é como se fosse um ponto de equilíbrio pra mim. Se eu estiver muito cansada, tipo, final de semana passada, na quarta-feira eu resetei, desliguei o CNPJ, falei, de quinta até segunda-feira até domingo eu vou ser CPF. E aí eu desliguei, eu fui para Paraty no final de semana, fui para São Paulo, fiquei rodando aí vários lugares somente para ter contato com a pé na areia, rio, cachoeira, praia, que é o que eu gosto. E gosto de ver... Quem disse que eu não vejo série? Eu vejo sim, tá? Só que tem o controle. Fala aí, duas séries. Cara, eu tô vendo uma que cara, aquela ali me segurou, foi a Manifest. Eu não consegui conversar. É bom? Eu não gostei. Ó, depois que você vê, você vai ficar vendo, não vai parar. Porque série é assim, né? Essa Manifest eu comecei a ver tem pouco tempo, só que eu divido. Entendeu? Porque senão tu vai ficar ali. Tô vendo. O que eu faço? 2 a 3 capítulos por final de semana. Então, eu vou dividindo ali. Tem aquele controle, eu vou dosando. Ó, já passei do limite, vamos parar, vamos encerrar, vamos lá, né? Essa foi uma que eu vi, uma outra que eu vi, eu esqueci o nome, cara, mas ela é muito legal. Já assistiu Suits? Não, Suits não. Eu acho que é a tua cara, tu tem que assistir, Vou ver, cara. Anota aí, Raquel, Suits. Já assistiu? Cara, Suits, ó, só pra você ter uma ideia. Ó, Caleb, segura essa. Eu já assisti 13 vezes as 9 temporadas. Sério? Suits, eu vou botar. Sabe por quê? Assiste. Aquilo ali é uma aula. Aquilo ali é uma mentoria. Que legal. É ou não é? Sim. Porque fala sobre tudo. Principalmente você, porque tem mulheres muito fortes lá, né? De posicionamento. Acho que é bem bacana. Você vai gostar. E uma outra que eu vejo no YouTube, que bem dizendo é uma série, né? Aquela dos tubarões, que a gente fala sobre investimento no negócio. É muito legal, né? Então eu vejo sempre todos os novos capítulos ali. E eu gosto muito de ler. Eu também. Eu gosto de... Quer deixar aí uma dica de livro? Um livro que eu tenho lido atualmente, que tem mudado, é o Quem Pensa Enriquece, né? Napoleão Hills. Napoleão Hills a forma, você entende que é um padrão mental. Sim. É um padrão de comportamento e é duplicável. Eu tô lendo Uma Mente Milionária. Mente Milionária, já li maravilhoso. também. E realmente são... Não, e é legal que você lê ali umas coisas que fala, cara, é verdade, é total verdade, né? Você que fez PNL, é mental. O mental manda, né? Sempre. Se a gente não entender isso, por isso que na Bíblia está escrito que as emoções são enganosas. Tá e não é à toa, e eu falo, não é à toa que tá lá, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Esse coração ali é a mente, as emoções. As emoções. Que se você falou muito bem, né? Se não controlar essas duas pessoas aqui, se não deixar a criança, se não deixar aquela pessoa lá de trás vir com as pirraças, ela domina essa nova aqui. Então, parabéns, tu tirou, arrasou, maravilhosa, poderosa. Sabe o que eu ia te perguntar? Você já falou sobre resultados, mas o que mais, para quem está nos ouvindo, vai nos ouvir, não pode faltar numa mesa de negociações? Quando tu senta para negociar, certeza. Porque, assim, quando eu entro para negociar, por exemplo, com um empresário, eu tenho que dominar e ter certeza do que eu vou entregar para ele. Quando eu falo certeza, eu falo no sentido, o meu produto, ele causa uma transformação e eu sei o que eu entrego. Então, você só vende se você confia e domina o seu produto. Se você não tiver o domínio do seu produto, você não vende. Então, numa mesa de negociação, você precisa saber o momento, né? Ouvir mais do que falar. Em uma negociação não se fala, se ouve, né? Primeiro, que você precisa entender o que seu cliente precisa. Porque se você vai para uma negociação montando a sua proposta sem você ouvir, você vai vender o que ele não quer. E aí ele não te compra. Então, o que faz as pessoas comprarem hoje o meu produto? Quando eu chego para uma negociação, eu ligo a escuta ativa, eu ouço e faço as perguntas certas. Então, numa negociação, perguntas certas. Primeiro, escuta ativa e perguntas certas.
vão te fazer. As perguntas certas vão fazer o fechamento desse negócio. Se você não fizer as perguntas certas, você não vai. Porque, por exemplo, nessa mesa que eu falei desse empresário, eu primeiro entendi qual é a sua dor. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma proposta. Eu não fui com uma proposta pré-montada. Eu poderia montar uma proposta de XY valor. Eu fiz 2 reuniões. A primeira reunião, quando eu fui, para ele me conhecer e escutar ele. O que você precisa? Qual a maior dificuldade hoje? O que você acredita que precisa vender? Quando eu trabalho com vendas, mas o problema específico dessa empresa era o LTV, que é o tempo de vida do cliente na casa consumindo os produtos dele. Então eu falei, cara, e se eu for vender, venda para ele, não é um problema, ele já vende todos os dias, porque ele quer fidelização. Sim. Então eu monto aí, então ali quando eu vou para uma mesa, eu escuto, aí eu faço essa pergunta, qual resultado você quer alcançar? Porque não é mais o meu resultado, eu trabalho com a meta dele. Sim. Então, quer alcançar XY resultado. Em 30 dias, a gente reduziu 50% de quebra de contrato. Ou seja, reduzimos ali o tempo de vida do cliente. Se ele estava em média com 400 contratos cancelados por mês, a gente foi a 120 em 30 dias. Né? Quase, não foi nem 30, foi 28 dias de trabalho, 26 dias de trabalho. E a gente reduziu em 50%. E isso, significativamente, no ano, vai ser um faturamento muito grande, com entende? Certeza. Redução. Então, quando você entende o que o cliente precisa, quando você ouve, você acerta. Porque eu poderia, quando eu voltei para mandar a proposta de valor para ele, eu já montei uma proposta em cima do LTV sem foco na venda. Porém, a consequência foi venda e o marketing que eu dou como agrega valor na sua oferta. Para você vencer e vender muito no seu negócio, o que você precisa? Você precisa fazer o ovo delivery, que é a entrega extraordinária. O que é a entrega extraordinária? Você comprar, eu te entrego A e B. Você compra A e B, eu te entrego A, B e C. Então, se você tem isso como sangue na veia, não tem como dar errado. Não tem como, porque a experiência do cliente com você é positiva. Então, quando eu trago uma aluna para o meu grupo de mentoradas, ela compra o que ela quer, que é ser uma empresária de sucesso. Eu entrego para ela uma qualidade de vida, eu entrego para ela um drive mental diferente, eu ensino para ela que começa no CPF, eu ensino ela a ter qualidade de vida em casa, eu ensino ela a ter um relacionamento saudável, eu ensino tudo o que ela precisa para, de fato, ser uma empresária de sucesso. Porque não adianta ela ter o sucesso e perder o bem maior dela, que é a casa, que é a família, que é o que tem acontecido aí em grandes escalas. Mulheres muito fortes que estão à frente de grandes negócios e perdem ali, entendem e perdem, de fato, o que é. O exemplo, eu até brinco com os meus amigos e me falam, nossa, você é muito forte. Eu falei, mentira, não sou nada, né? Depende. E quando a gente fala sobre o que você falou sobre personagem, né? De traçar essa Nájila, a minha psicóloga fala, Nájila CNPJ, ela já tem certeza, ela já sabe tudo. Então, a Nájila CPF é que eu trabalho diariamente, né? Então, é muito engraçado você entender, você ouvir, você ver, você entender a convicção. Então, tudo engloba. Na mesa de negociação, o seu CPF tem que estar 1000%, ouvir, entregar para o seu cliente sempre a mais, sempre. Cara, eu tô apaixonada por essa mulher. A Rafaela botou aqui, ó. Estou adorando conhecer a entrevistada. Parabéns. Rafaela, tô assim, ó. Eu tô assim. Que honra! A honra é minha. O Ivan falou, Lisete, tá chegando aí sarrafo altíssimo. Oh, meu Deus, Ivan. A Ivan, tu me fez subir ainda mais sarrafo, hein? Não, e aí, quando tu vai falando, eu falei, caraca, essa mulher é uma potência. Não é só ter potência, tipo assim, sabe muito o que quer, né, cara? Sensacional. Onde você se vê daqui a 5 anos? Ixi, daqui a 5 anos, rapaz. Bora lá. Eu tenho minha visão clara de futuro, né? Eu vou estar com a minha família, minha casa é construída, né? É um relacionamento saudável, que é a minha base. Eu acredito muito que a família é a base de tudo, né? E a minha casa dos sonhos é uma cobertura, né? De frente pro mar, vou acordar olhando aquele mar todos os dias. Não sei se no Brasil, porque daqui a 5 anos eu posso morar aqui, eu posso morar lá, posso ir e vir, né? Não vou ter um local fixo porque eu adoro viajar. Né? É uma coisa que eu me apresentei o tempo inteiro. Eu tô cá, eu tô lá, você nunca me vê num lugar parado, né? Então, em 5 anos, claro, eu vou estar com uma empresa construída no ramo de treinamento de negócios, né? Treinando aí milhões de pessoas, milhares de pessoas, o maior número de vidas que eu puder alcançar, fazendo essas pessoas potencializar o seu CPF para se transformar em um grande CNPJ. É uma mensagem que eu carrego, dando liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade espiritual. São as 3 liberdades que eu carrego ali comigo, que eu acho que são essenciais. Então, em 5 anos, eu vou ter clareza de ter entregue o maior número de mensagens para essas pessoas, seja no palco, seja nos bastidores, aonde eu for,
de forma clara, tá construída ali, sem depender de alguma coisa, tipo, por exemplo, eu quero comprar esse copo, será que eu posso comprar esse copo? Não quero saber o que preço custa esse copo, né? Em 5 anos a minha vida vai estar exatamente assim, não sei, esse copo é 2 milhões, tô nem aí, vou comprar esse copo, né? Eu quero esse copo, vou dar esse presente pra você, toma esse presente aqui, eu te dou um Rolex de presente. Então, esse nível de prosperidade, que é que eu quero estar em 5 anos financeiro, né? Na parte espiritual, é ter cada dia mais comunhão com Deus, né? Pra mim, ele é a minha bússola. Se não tem essa intimidade, esse dia a dia, esse roteiro, eu falo pra ela que eu sou esquisita. Que sentido que eu sou esquisita? É que a minha comunhão com Deus, ela é diferente. Eu não sou aquela pessoa que você vê 24 horas de joelho no chão em oração, né? Eu acredito muito que nem todo mundo precisa acreditar no que eu acredito. E não prego uma religião em si, apesar de ter a minha. Eu falo para as pessoas que Deus, ele é a base de tudo. E que quem faz o trabalho é ele. Nós somos apenas instrumentos. Então, nada é meu, tudo é dele. Ele tá só me emprestando. Ele me empresta conhecimento, me empresta mente, me empresta tudo. E eu sei que quanto mais responsabilidade a gente recebe, tá escrito, né? Mais é cobrada. Sim. Né? Então, de capacidade. Então, nesses 5 anos, está dominando a área espiritual 100%. Liberdade financeira, liberdade emocional, que é a principal, né? Porque, às vezes, a gente fala só de liberdade geográfica, liberdade financeira, né? São as que as pessoas mais querem. Mas a base de todas as liberdades, em 5 anos, você pode ter certeza que essas liberdades vão estar cada vez mais construídas, que elas já são construídas, principalmente nessa parte financeira, poder comprar quantos carros eu quiser, quantas casas eu quiser, poder proporcionar isso. E eu tenho um trabalho, que é um trabalho social que eu amo fazer, que é trabalhar com moradores de rua. Né? Eu tenho uma história que, na minha família, né, já aconteceu, o meu irmão muito jovem se envolveu, né, no mundo, né, de tráfico, essas coisas. Então, eu tenho uma sensibilidade para essa área, né, porque foi uma pessoa que a gente resgatou. Então, em 5 anos, esse projeto vai estar consolidado, que eu falo que é uma casa que eu quero construir para pessoas que não têm como sair dessa realidade sozinha. Que precisam de ajuda médica, que precisam de ajuda espiritual, que precisam de apoio, que precisam de um tratamento emocional. Então, essa área social é uma área que pulsa meu coração demais, né? Uma veia. E conseguir entregar essa liberdade para as pessoas, eu acredito que em 5 anos, com certeza, esse projeto já está consolidado, né? Porque eu acho que não é um projeto só meu, muitas pessoas querem, né, de trabalhar e só em pensar nisso eu já fico muito feliz, né? Que é um projeto que trabalhar com crianças, principalmente com o público feminino, levar essas mulheres para... Porque o que eu acredito? Que a área da beleza hoje é uma área libertadora. E imagina você poder levar uma profissão que pode mudar a vida de qualquer pessoa. É uma profissão, né? A pessoa ser um empresário, começar como eu comecei um dia, né? Que é um caminho. Então, resumindo, assim, entre aspas... É isso, né? Em 5 anos eu tenho certeza que esses projetos, que são os maiores projetos da minha vida, principalmente esse, né? Nádia, vai ser o maior projeto, a liberdade financeira? Ok, isso aí eu já tenho certeza que isso aí é a consequência do que eu tô construindo, né? Mas o que eu posso proporcionar às pessoas que estão ao meu redor através do que eu vou construir? Maravilhosa! Para encerrar, estamos caminhando mesmo. Olha, eu ficaria aqui até amanhã conversando. Caraca, sensacional. Foi uma aula, uma mentoria mesmo. Para encerrar, um bate-bola rápido. Família. Família é a base. Família é a base. Sem família, sem estrutura, é o que eu falo muito com as minhas alunas. Já aconteceu de eu pegar a aluna, eu vou me separar do meu marido porque eu trabalho e eu cresci e ele não cresceu. A mesma história de sempre. Eu falo, filha, tá apanhando? Tá isso, tá aquilo. O que tá acontecendo? Você pode resolver? Consegue? Às vezes a gente isola. Muitas das vezes eu lido com mulheres todos os dias. Então eu escuto essa história quase que 24 horas por dia. Que eu tenho que ir lá e falar assim, calma, baixa a bola. Você tá tomando apenas um lugar que não é seu. Né? Você pode ser uma mulher independente, eu defendo isso, porque eu sou uma mulher independente, mas saber se posicionar em casa, a família é a sua base. Se você não tem aquela base principal, se você não honra seu pai e sua mãe, se você não honra a tua casa, se você não honra teu marido ou os teus filhos, fica difícil de conquistar. Você pode até conquistar, mas vai ter um limite. Sim, sim. Você vai ter um teto, né? Família é o que movimenta. É verdade. Um sonho. Tem um sonho? Tenho vários sonhos, né, na verdade, né? Um sonho que é muito comum, assim, pra mim, né? O projeto, né, que eu tenho, de modo geral, como eu falei, que é esse sonho, né, não é só profissional, que é trabalhar com essa parte de ensinar pra pessoas que... ajudar aquele que não pode te ajudar em troca, né? O meu maior sonho é trabalhar com essas pessoas, mas eu só consigo isso tendo muito dinheiro. Porque eu não preciso depender de governo, não preciso depender da ajuda de outros empresários. Pode vir, se quiser vir, será bem-vindo. Outras pessoas no projeto, né? De ajudar, porque a gente sabe que é um custo muito grande. Mas meu maior sonho é poder ter uma condição tão grande financeira
a ponto de ajudar aquele que não pode me dar nada em troca. Maravilhoso. Olhando para essa câmera, pode ser essa câmera? Pode. Essa câmera, para quem está nos ouvindo, principalmente as mulheres, tá? Pode falar para os homens também, que tá no negócio, que tá vivendo um processo, que tá achando que não dá, que tá achando que tem que parar, que tá achando que... Você tá falou muito de extraordinário, falou muito de viver... Fala aí, vida real, para chegar ao objetivo, o que a pessoa tem, como ela tem que se manter? Para chegar ao seu objetivo, vida real, no 1 a 1, que no dia a dia é você e você, tá? Você, suas emoções e os seus sonhos. Se você não tem uma visão clara de para onde você tá indo, você não vai, né? E se você tem essa palavra sobre limites, e se você tem a palavra desistir no seu vocabulário, você precisa arrancar ela agora, independente de qualquer coisa. Então, o sucesso, ele deixa rastros, e se uma pessoa conseguiu, você vai conseguir. E se ninguém conseguiu, que você seja o primeiro ou a primeira a conseguir aquilo que você quer. Só não se dê a permissão de parar no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, se você de fato... quer chegar nesse lugar que é o tão sonhado, a sua independência financeira, a sua independência emocional, você poder proporcionar à sua família. Acredito que o coração vê a pulsora de quase todas as pessoas que eu ouço é a família, né? Como perguntou sobre base. Então, se dê, se permita, entenda que você vai falhar, entenda que você vai errar, aprenda com os seus erros no caminho, não erre mais naquilo que você já errou, é um código poderoso que você pode levar. Seja humilde, humildade vai abrir portas para você. Sem a humildade, você não vai a lugar nenhum. E tem as pessoas certas do seu lado. Como assim as pessoas certas? Pode dizer, né? A Raquel tá ali nos bastidores comigo. A Michelle tá em casa, fazem parte hoje do meu time de operação. E as outras meninas também que estão lá. Com pessoas certas, com a direção certa, você vai chegar em qualquer lugar. E é isso. Então... esteja aí com a gente, siga a gente lá nas redes sociais, Nájila Alves Oficial, né? No Instagram, no YouTube também, Nájila Alves, para que você tenha. E te convidar aí para participar do nosso evento dia 18/11, que vai acontecer lá em Caxias, Duque de Caxias. Vai ser um evento focado para mulheres, empreendedores e empreendedoras, né? Tanto homem quanto mulher, tanto homem quanto mulher, focado aí em desenvolver a sua melhor versão como pessoa, como CPF e CNPJ. Lá você vai aprender, de fato, estratégias para viver esse extraordinário que você quer, tanto sonha. E é isso. Arrasou, poderoso. Falou dos mentores? O Mentores de Sucesso, bora! Fala. O Mentores de Sucesso foi um projeto que nasceu no meu coração por um valor muito acessível, porque hoje eu tenho muitos milhões, quase 1 milhão de investimento em conhecimento, né? Tudo que eu fiz na vida inteira eu vou investir em conhecimento, porque conhecimento é a chave que liberta aí as portas que você precisa abrir que você ainda não abriu. E o conhecimento, ele é pago, não adianta. Você vai ter acesso em um livro, por exemplo, você compra para acessar. No YouTube, você paga a internet. Se você não tiver sua internet, você não vai acessar também. Então, não se engane que é gratuito, tá? Então, o conhecimento, ele é um passaporte que você compra. E toda vez que você compra esse passaporte, você compra a sua liberdade. Quanto mais conhecimento você tem, mais você cresce. Então, eu vou te fazer esse convite no dia 18/11, em Caxias, Baixada Fluminense. Né? Eu trabalho muito com a Baixada Fluminense. E a gente lançou, né? Eu posso lançar, pode liberar para eles, Raquel. Raquel que manda, né? Só para quem tá aqui nesse podcast, quiser seguir a gente lá no direct, chamar, a gente libera um ingresso a R$149, levando uma amiga para crescer com você. Lembra que a gente falou sobre ambiente, né? O ambiente sempre vence. Então, se você leva a pessoa que tá andando contigo, com certeza você vai vencer, né? E vai ser um evento incrível, onde você vai aprender a se destacar, a trazer a tua missão para fora com propósito, com valor e com clareza de para onde você tá vindo, dominando o jogo do marketing da vendas, porque se você não dominar isso, não rola. Sensacional. Obrigada. Que podcast? Não foi um podcast, foi uma mentoria. Pode escrever, liberou hoje aqui uma mentoria sobre negócio, sobre processo, sobre vida, sobre mentalidade, sobre vender, sobre estar em mesa de negócio, sobre maturidade. Olha, daria vários capítulos ali. Deixa que eu vou. Mas a gente tem que enterrar, quero te agradecer. Porque, eu que agradeço. Cara, maravilhada assim, com a tua fala de verdade. Primeiro que, sou fã de mulheres assim potentes pra frente, que deixam rastro que escrevem histórias, que assinam novas histórias. Parabéns. Obrigada. Que Deus te abençoe. Mais sucesso. E até a próxima, meu povo. Arrasou. Eu que agradeço pela oportunidade de vocês estarem aqui, da escuta, né? E poder impulsionar mais vidas. Eu que agradeço. Estou à disposição, que vocês precisarem, só falar. Show de bola. Arrasou. Beijos. Tchau, aqui, tchau. Ó, pra você. Obrigada, Arrasou. recebo.